Você já imaginou estar diante do altar, pronta para dizer sim e ser humilhada diante de todos? Ela tinha apenas 22 anos quando foi abandonada no momento mais importante da sua vida. Risos e cochichos ecoavam pela igreja. Cada olhar era como uma lâmina em seu coração. Mas quando tudo parecia perdido, um homem misterioso se levantou. Um CEO milionário, conhecido pela sua frieza, se aproximou dela e sussurrou em seu ouvido: "Case comigo. Comente. Você acredita que um ato inesperado pode mudar um destino para sempre? Curta se acredita que até na dor mais profunda o amor pode nascer. Inscreva-se para não perder histórias que tocam o coração." O tecido do vestido de noiva roçava suavemente contra as pernas trêmulas de Helena enquanto ela caminhava pelo corredor da igreja. O perfume de jasmim que havia borrifado pela manhã agora se misturava com o suor frio que descia por suas costas. Cada passo ecoava no silêncio tenso que havia tomado conta do ambiente sagrado. Os bancos de madeira escura pareciam observá-la com suas superfícies polidas, refletindo a luz dourada dos vitrais que pintava sua pele de tons celestiais. O coração de Helena batia tão forte que ela tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. O buquê de rosas brancas em suas mãos tremia imperceptivelmente, as pétalas macias contrastando com a rigidez de seus dedos gelados. Ela podia sentir o olhar de cada convidado queimando sua pele, sussurros abafados chegando aos seus ouvidos como o zumbido distante de abelhas inquietas. "Ela está radiante", murmurou uma voz feminina em algum lugar à sua direita. "Tão jovem, tão esperançosa." O altar se aproximava com cada batida do seu coração. As velas acesas exalavam o aroma adocicado de cera derretida, criando uma atmosfera que deveria ser romântica, mas que agora parecia carregada de uma tensão inexplicável. Helena ergueu os olhos em direção ao altar, procurando o rosto familiar que deveria estar ali, esperando por ela com um sorriso nervoso e olhos cheios de amor. Mas o altar estava vazio. Um frio gelado percorreu sua espinha, como se alguém tivesse despejado água congelante sobre seus ombros nus. O véu de renda que sua avó havia usado décadas antes, de repente pesava como chumbo sobre sua cabeça. Helena parou no meio do corredor, o mundo ao seu redor começando a girar em câmera lenta. "Onde está o noivo?" A pergunta ecoou de algum lugar atrás dela, clara como um sino partido. O padre, um homem de cabelos grisalhos e expressão gentil, desceu os degraus do altar com movimentos hesitantes. Suas vestes brancas balançavam suavemente enquanto ele se aproximava, o rosto marcado por uma mistura de confusão e piedade que fez o estômago de Helena se contrair violentamente. "Minha filha", disse ele em voz baixa, suas palavras carregadas de uma delicadeza que só fez a situação parecer ainda mais real. "Precisamos conversar." As pernas de Helena falharam. O buquê escorregou de suas mãos e caiu no chão de mármore frio com um som surdo que ecoou pela igreja inteira. As rosas se espalharam aos seus pés como lágrimas brancas, algumas pétalas se separando das flores e dançando no ar antes de pousar silenciosamente no tecido do seu vestido. "Ele não vai vir?" As palavras saíram de sua garganta como um sussurro rouco, embora cada sílaba reverberasse em seu peito como um grito de dor. Os murmúrios começaram baixinho, como o rumor distante de uma tempestade se aproximando. Então, como uma avalanche descontrolada, as vozes se multiplicaram e se intensificaram. "Coitadinha, foi plantada no altar. Aos 22 anos, que humilhação. Sempre soube que ele não prestava. Pobre criatura, vestida toda de branco e abandonada como um cachorro." Cada palavra era como uma lâmina afiada cortando sua alma. Helena sentia o rosto queimar com uma vergonha tão intensa que chegava a ser física.
O tecido do vestido grudava em sua pele úmida, e ela podia sentir o suor escorrendo entre seus seios, manchando o cetim puro que havia escolhido com tanto carinho meses antes. Ele deixou uma carta, disse o padre, estendendo um envelope amassado em sua direção. As mãos de Helena tremiam tanto que ela quase não conseguiu segurar o papel. Quando finalmente conseguiu abrir o envelope, as palavras dançavam diante de seus olhos, embaçados pelas lágrimas que ameaçavam transbordar. Helena, não consigo fazer isso. Não sou o homem que você merece. É melhor assim. Perdoe-me. A letra familiar que ela havia admirado em tantos cartões românticos agora parecia fria e distante, como se tivesse sido escrita por um estranho. O papel escorregou de seus dedos dormentes e caiu ao chão, juntando-se às pétalas espalhadas aos seus pés. Não acredito que ele fez isso com ela. Na frente de todo mundo, que desgraça! A família dela deve estar mortificada. Imagina o dinheiro que gastaram com essa festa. As vozes se tornavam cada vez mais altas, cada vez mais cruéis. Helena sentia como se estivesse sendo despida publicamente, cada comentário arrancando mais uma camada de sua dignidade. O ar da igreja parecia ter ficado mais denso, mais difícil de respirar. Ela girou nos calcanhares, tentando fugir daquela situação surreal, mas seus pés se entrelaçaram no tecido longo do vestido. Por um momento terrível, ela cambaleou, quase caindo diante de todos os presentes. O som de sua respiração ofegante ecoava em seus próprios ouvidos, abafando momentaneamente os comentários maldosos que continuavam a brotar ao seu redor. Que situação mais constrangedora! Ela nem deve saber por quê. Aposto que ele encontrou outra. Sempre foi meio ingênua essa menina. 22 anos e já uma solteirona abandonada. A última frase a atingiu como um soco no estômago. Helena dobrou-se ligeiramente, uma mão instintivamente pressionando o tecido contra seu ventre, como se pudesse conter fisicamente a dor que se espalhava por todo o seu corpo. As lágrimas finalmente começaram a escorrer por suas bochechas, deixando rastros salgados em sua maquiagem cuidadosamente aplicada. O silêncio que se seguiu foi ainda pior que os comentários. Ela podia sentir centenas de olhos fixos nela, observando cada lágrima que caía, cada tremor de seus ombros. Era como se ela tivesse se tornado um espetáculo, uma tragédia viva para o entretenimento dos outros. Eu sonhava com um final feliz, sussurrou ela para si mesma, sua voz quase inaudível mesmo para seus próprios ouvidos. E ganhei o maior escárnio da minha vida. O eco de suas palavras pareceu pairar no ar carregado da igreja, misturando-se com o aroma de incenso e flores murchas. Helena fechou os olhos por um momento, tentando reunir forças para enfrentar a caminhada de volta pelo corredor, sob o olhar impiedoso de todos aqueles que haviam vindo para celebrar o que deveria ter sido o dia mais feliz de sua vida. Quando abriu os olhos novamente, ela notou um movimento sutil entre os convidados. Alguém havia se levantado. Entre as fileiras de bancos repletos de rostos curiosos e piedosos, uma figura imponente se ergueu lentamente. Alexandre Monteiro tinha 45 anos e uma presença que comandava a atenção, mesmo em silêncio. Seus cabelos negros, levemente grisalhos nas têmporas, refletiam a luz filtrada pelos vitrais coloridos, criando um halo quase sobrenatural ao redor de sua silhueta elegante. O terno italiano cortado sob medida abraçava perfeitamente seu corpo atlético, cada linha desenhada para realçar sua autoridade natural. O tecido de lã fina sussurrava suavemente contra sua pele quando ele se moveu, um som quase imperceptível que, no silêncio absoluto da igreja, ecoou como um trovão distante. Seus olhos cinzentos, frios como aço polido, percorreram a cena diante dele com uma intensidade que fazia as pessoas desviarem o olhar. Alexandre não era um homem que conhecia a hesitação.
Construíra um império empresarial através de decisões rápidas e calculistas. Cada movimento estrategicamente planejado para maximizar resultados. Emoções eram luxos que ele simplesmente não podia se permitir. Ou pelo menos, era assim que havia sido nos últimos 10 anos da sua vida. Mas enquanto observava Helena desmoronar diante do altar, algo estranho se mexeu em seu peito. Era uma sensação que ele não experimentava há tanto tempo que quase não a reconheceu. Talvez fosse a vulnerabilidade crua estampada no rosto dela, ou a forma como ela tentava manter a compostura mesmo enquanto seu mundo desabava publicamente. Havia algo na dignidade ferida daquela jovem que ressoava com uma dor antiga e familiar. Os murmúrios cruéis dos convidados chegavam aos seus ouvidos como o zumbido irritante de moscas. Cada comentário maldoso fazia sua mandíbula se contrair imperceptivelmente. Ele conhecia bem aquelas vozes. A elite social que se deleitava com o sofrimento alheio, que transformava tragédias pessoais em entretenimento de salão. Patética! Sussurrou uma mulher de meia-idade, sentada algumas fileiras à sua frente, o tom carregado de falsa compaixão. Aos 22 anos, abandonada como um cachorro vadio. Sempre disse que aquele rapaz não prestava, murmurou um homem corpulento, ajustando os óculos dourados no nariz. Ela deveria ter percebido os sinais. Coitada da família, acrescentou outra voz feminina, mais aguda que a anterior. O constrangimento deve ser insuportável. Alexandre sentiu uma onda de repulsa percorrer seu corpo. Essas pessoas não conheciam humilhação real. Não entendiam o que era ter seus sonhos destroçados diante de uma plateia sedenta por drama. Eles eram espectadores seguros em suas próprias vidas medíocres, julgando uma jovem que havia ousado acreditar no amor. Helena continuava parada no centro do corredor, o vestido de noiva criando uma poça de tecido branco ao seu redor. As lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto, deixando rastros escuros em sua maquiagem. Ela parecia uma boneca de porcelana rachada, bela e frágil, prestes a se despedaçar completamente. Foi então que Alexandre tomou uma decisão que surpreendeu até mesmo a si próprio. Sem pensar nas consequências ou nos protocolos sociais, ele começou a caminhar em direção ao corredor central. Seus passos eram firmes e decididos, o som dos sapatos de couro italiano ecoando no silêncio tenso da igreja como uma marcha solene. Os murmúrios cessaram instantaneamente. Todas as cabeças se viraram em sua direção, olhos arregalados de choque e curiosidade. Alexandre Monteiro era conhecido na cidade não apenas por sua riqueza, mas por sua natureza reservada e solitária. Ele não frequentava eventos sociais desnecessários, não se envolvia em dramas pessoais alheios. Ver aquele homem frio e calculista caminhando em direção a uma noiva abandonada era como presenciar um milagre ou uma catástrofe. Helena ergueu os olhos quando percebeu a aproximação. Através da cortina de lágrimas, ela viu um rosto que reconheceu vagamente. Alguém importante, respeitado, temido talvez. Ele era uma presença magnética, irradiando uma confiança que ela nunca havia experimentado em nenhum homem. Quando seus olhos se encontraram, ela sentiu uma corrente elétrica percorrer sua espinha, uma sensação tão intensa que quase a fez cambalear novamente. Alexandre parou diante dela, tão próximo que ela podia sentir o aroma masculino de seu perfume. Madeira de sândalo misturada com algo mais selvagem e indefinível. Ele era mais alto do que parecia de longe, obrigando-a a inclinar a cabeça para trás para encontrar seus olhos. Havia algo hipnótico naquele olhar cinzento, uma profundidade que prometia segredos e mistérios. O silêncio na igreja era tão absoluto que Helena podia ouvir os batimentos do próprio coração ecoando em seus ouvidos. Cada respiração parecia amplificada, cada movimento minúsculo observado por centenas de pares de olhos curiosos.
O mundo ao seu redor havia se tornado um palco, e ela a protagonista involuntária de um drama que não compreendia. Alexandre estendeu a mão em sua direção, os dedos longos e elegantes se movendo com uma graça natural. Quando tocou suavemente seu queixo, erguendo seu rosto para que pudesse olhá-la diretamente nos olhos, Helena sentiu como se uma corrente de eletricidade tivesse percorrido todo o seu corpo. A pele dele era quente e áspera, contrastando com a delicadeza do toque. "Você não merece essa humilhação", disse ele em voz baixa, mas cada palavra era clara o suficiente para ser ouvida por todos os presentes. Sua voz era profunda e aveludada, carregada de uma autoridade que não admitia questionamentos. Helena piscou, tentando processar o que estava acontecendo. Seria aquilo real ou apenas um sonho febril nascido de seu desespero? O homem mais poderoso da cidade estava ali, diante dela, oferecendo o que exatamente? Alexandre inclinou-se levemente em sua direção, aproximando seus lábios do ouvido dela. Helena podia sentir a respiração quente contra sua pele, criando arrepios que desciam por seu pescoço como dedos invisíveis. O momento parecia suspenso no tempo, carregado de uma intimidade inesperada que fazia seu coração disparar. "Case comigo", sussurrou ele, as palavras caindo como pétalas em seu ouvido. O mundo de Helena parou. Por um momento interminável, ela não conseguiu processar o que havia ouvido. As palavras ecoavam em sua mente como sinos distantes, irreais e impossíveis. "Case comigo". Duas palavras simples que mudavam tudo, que transformavam sua humilhação em algo completamente diferente. Um murmúrio coletivo de choque percorreu a igreja como uma onda. Vozes se ergueram em sussurros urgentes, pessoas se inclinando umas sobre as outras para compartilhar sua incredulidade. Alexandre Monteiro, o homem que jurava nunca mais se casar, estava pedindo em casamento uma noiva abandonada no altar. Meu Deus, ele está falando sério? Isso é impossível. Ele nem a conhece. É um gesto de pura compaixão. Ou talvez ele tenha enlouquecido. Helena sentia como se estivesse flutuando fora do próprio corpo, observando a cena de uma distância impossível. O vestido de noiva, que momentos antes era um símbolo de sua humilhação, agora parecia carregado de uma nova possibilidade. As lágrimas ainda escorriam por seu rosto, mas agora eram lágrimas de confusão e espanto, não apenas de dor. Por quê? Conseguiu sussurrar, sua voz rouca e trêmula. Os olhos cinzentos de Alexandre a estudaram por um momento que pareceu eterno. Havia algo naquele olhar que ela não conseguia decifrar, uma mistura de determinação e melancolia, força e vulnerabilidade escondida. Quando ele finalmente respondeu, foi com uma simplicidade que, de alguma forma, tornava suas palavras ainda mais poderosas. "Porque você merece ser escolhida." A frase a atingiu como um raio. Um estranho ofereceu seu nome quando o homem que amei me tirou a dignidade. A ironia da situação não passou despercebida. Ali estava um homem que não a conhecia, oferecendo o que aquele que prometera amá-la para sempre havia negado. Alexandre estendeu a mão novamente, desta vez em um gesto claramente convidativo. Seus dedos se abriram em direção a ela, fortes e seguros, prometendo uma âncora em meio à tempestade de emoções que a consumia. O momento se esticou entre eles, carregado de possibilidades inimagináveis. O mundo ao redor de Helena parecia ter parado de girar. A mão estendida de Alexandre pairava no ar entre eles, uma ponte entre a humilhação que ela acabara de viver e uma possibilidade que desafiava toda lógica. O tecido do vestido de noiva grudava em sua pele úmida de suor frio, cada fibra parecendo pesada como chumbo, enquanto ela tentava processar a magnitude do que estava acontecendo.
Os olhos cinzentos de Alexandre não vacilavam, fixos nos dela, com uma intensidade que parecia queimar sua alma. Havia algo naquele olhar que ia além da compaixão, uma determinação férrea que não admitia hesitação. Era como se ele tivesse tomado uma decisão irrevogável e agora esperava apenas que ela concordasse em seguir seu plano. "Aceito", sussurrou Helena, sua voz mal audível mesmo para si mesma. A palavra saiu de seus lábios como um suspiro, mas ressoou pela igreja inteira como um eco poderoso. No momento em que pronunciou aquela única palavra, ela sentiu como se estivesse saltando de um precipício. Não sabia onde iria aterrissar, mas qualquer destino seria melhor que permanecer ali, despedaçada diante de todos aqueles olhos julgadores. Alexandre assentiu quase imperceptivelmente e envolveu a mão dela com a sua. A pele dele era surpreendentemente quente e áspera, contrastando com a suavidade feminina dos dedos de Helena. O toque enviou ondas de calor por seu braço, uma sensação tão real e intensa que por um momento ela esqueceu onde estava. "Padre Miguel", disse Alexandre, sua voz cortando o silêncio tenso como uma lâmina afiada. "Acredito que temos uma cerimônia para conduzir." O padre, um homem de cabelos grisalhos que oficializava casamentos há mais de 3 décadas, piscou várias vezes seguidas, como se tentasse despertar de um sonho estranho. Em todos seus anos de serviço religioso, jamais havia presenciado algo remotamente parecido com aquela situação. Seus lábios se moveram silenciosamente por alguns segundos antes que conseguisse formar palavras coerentes. "Meu filho", disse ele finalmente, a voz carregada de hesitação. "Talvez seja prudente considerarmos as implicações, as formalidades legais. Este é um momento de muita emoção." "Padre", interrompeu Alexandre, seu tom não admitindo questionamentos. "A noiva está aqui, eu estou aqui, o Senhor está aqui. Temos testemunhas mais que suficientes. O que mais precisamos?" Um murmúrio crescente ecoou pelos bancos da igreja. As vozes se misturavam em uma cacofonia de choque, incredulidade e fascínio mórbido. Algumas mulheres sussurravam furiosamente entre si, leques tremulando nervosamente em suas mãos enluvadas. Os homens se inclinavam uns sobre os outros, trocando olhares significativos e comentários abafados. "Isso é absolutamente escandaloso. Ele perdeu completamente a razão. Que gesto mais nobre, ou mais louco. Coitada da menina, do fogo para a frigideira. Nunca vi nada parecido em toda a minha vida." Helena sentia cada palavra como pequenas agulhadas em sua pele já ferida. Mas havia algo diferente agora. A mão forte de Alexandre segurando a sua criava uma barreira entre ela e todo aquele julgamento. Era como se ela finalmente tivesse encontrado um porto seguro em meio à tempestade que sua vida havia se tornado. Alexandre se virou para ela, ignorando completamente o tumulto ao seu redor. Seus olhos a estudaram por um momento, como se estivesse memorizando cada detalhe de seu rosto. Quando falou, foi apenas para ela, sua voz baixa e íntima, apesar de toda a multidão observando. "Você tem certeza?" perguntou ele, e pela primeira vez, Helena detectou uma nota quase imperceptível de vulnerabilidade em sua voz. "Uma vez que dermos este passo, não haverá volta. Você se tornará minha esposa diante de Deus e de todas essas pessoas." A pergunta a fez pensar pela primeira vez desde que havia acordado naquela manhã terrível. Algumas horas antes, ela estava se preparando para casar com um homem que conhecia há 2 anos, que cortejara sua família, que prometera amá-la para sempre. Agora estava prestes a se unir a um completo estranho. Um homem cuja reputação de frieza era lendária na cidade.
Mas quando olhou para trás, para a porta da igreja onde deveria estar esperando o homem que a abandonara, e depois para a frente, para o altar onde Alexandre a conduziria, a escolha pareceu surpreendentemente clara. Eu não sabia seu motivo, murmurou ela, mais para si mesma que para ele. Só sabia que agora não estava sozinha. Alexandre apertou suavemente sua mão e começou a caminhar em direção ao altar. Cada passo era medido e deliberado, como se ele estivesse conduzindo uma dança cuidadosamente coreografada. Helena se deixou guiar, seus pés se movendo automaticamente enquanto sua mente ainda lutava para compreender a reviravolta surreal que sua vida havia tomado. O corredor da igreja nunca havia parecido tão longo. Cada banco que passavam revelava rostos de conhecidos, amigos da família, colegas de trabalho, todos com expressões que variavam entre o choque absoluto e a curiosidade mórbida. Helena podia sentir o peso de cada olhar, mas estranhamente não se sentia mais como um animal ferido sendo observado. Havia algo na presença sólida de Alexandre ao seu lado que transformava sua caminhada em algo quase majestoso. Quando finalmente chegaram ao altar, o padre ainda parecia atordoado. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto folheava o livro de cerimônias, como se estivesse procurando alguma passagem que pudesse tornar aquela situação menos extraordinária. Bem, disse ele finalmente, sua voz ganhando força conforme a tradição e o protocolo tomavam conta. Estamos reunidos aqui, diante de Deus e destas testemunhas. Enquanto o padre recitava as palavras familiares da cerimônia de casamento, Helena sentia como se estivesse flutuando em um sonho estranho. As palavras ecoavam ao seu redor, mas sua atenção estava completamente focada no homem ao seu lado. Alexandre permanecia imóvel como uma estátua, mas ela podia sentir a energia contida em seu corpo, como um felino pronto para saltar. Alexandre Monteiro, disse o padre, sua voz ganhando solenidade. Aceita Helena como sua legítima esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Aceito, respondeu Alexandre sem hesitação, sua voz clara e firme ecoando pelas abóbadas da igreja. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na forma como ele pronunciou aquelas duas palavras que parecia selar não apenas um acordo social, mas uma promessa profunda e irrevogável. Helena, continuou o padre, se voltando para ela, aceita Alexandre como seu legítimo esposo, para amá-lo e respeitá-lo, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte os separe? Por um momento, Helena hesitou. As palavras eram as mesmas que ela havia ensaiado centenas de vezes para outro homem, em outro contexto. Mas quando olhou nos olhos cinzentos de Alexandre, viu algo que a tranquilizou. Não amor, isso seria impossível, mas uma sinceridade férrea que prometia honrar qualquer promessa feita. Aceito, disse ela, sua voz mais forte que esperava. Um silêncio absoluto desceu sobre a igreja. O momento parecia suspenso no tempo, carregado de uma magia estranha que transformava o improvável em inevitável. As alianças, murmurou o padre. Helena sentiu o sangue gelar. Não havia alianças. O anel que deveria estar em seu dedo ainda estava com o homem que a havia abandonado, provavelmente jogado em algum canto como um símbolo quebrado de promessas não cumpridas. Alexandre, porém, não pareceu minimamente perturbado. Com um movimento fluido, ele removeu do próprio dedo um anel de ouro pesado, gravado com símbolos que Helena não conseguiu decifrar. Sem cerimônia, ele deslizou a aliança no dedo anelar de Helena. O metal estava quente do contato com a pele dele e o peso era reconfortante, sólido, real. Para sua própria aliança, Alexandre usou um anel menor, que tirou do dedo mindinho, um gesto improvisado que de alguma forma parecia perfeitamente planejado. Helena deslizou o anel dourado em seu dedo.
seus dedos tremendo ligeiramente, enquanto sentia a realidade do momento se cristalizando ao seu redor. "Pelo poder que me foi conferido pela Santa Igreja", disse o padre, sua voz ganhando força e solenidade, "eu os declaro marido e mulher." O eco de suas palavras reverberou pela igreja, definitivo e irrevogável. Helena estava casada, com um homem que conhecera há menos de uma hora, em uma cerimônia que havia começado como sua maior humilhação e se transformado em... o que exatamente? Salvação? Loucura? Destino? As alianças trocadas não eram de amor, mas de dignidade. E naquele momento, isso parecia mais precioso que qualquer promessa romântica. O eco das palavras do padre ainda reverberava pelas abóbadas da igreja quando Alexandre se inclinou em direção a Helena. Por um momento aterrorizante, ela pensou que ele fosse beijá-la ali mesmo, diante de todos os convidados atônitos. Mas, em vez disso, ele apenas tocou sua testa com a dela, um gesto íntimo e protetor que de alguma forma parecia mais significativo que qualquer beijo teatral. "Está feito", murmurou ele, sua respiração quente contra a pele dela. "Agora você é minha esposa." As palavras enviaram ondas de calor e frio simultaneamente pelo corpo de Helena. Esposa. Ela havia acordado naquela manhã esperando se tornar esposa de outro homem, e agora carregava o nome de um completo estranho. A ironia da situação era tão intensa que chegava a ser quase cômica, se não fosse absolutamente aterrorizante. Os convidados começaram a se levantar lentamente, o som de tecidos se roçando e madeira rangendo, criando uma sinfonia discordante de desconforto. Ninguém sabia exatamente como reagir. Deviam aplaudir, cumprimentar os noivos, fugir discretamente pela porta lateral. A situação era tão sem precedentes que não havia protocolo social adequado. Alexandre ofereceu o braço a Helena, um gesto formal e cavalheiresco, que contrastava estranhamente com a natureza impulsiva de tudo que havia acontecido. Quando ela apoiou a mão no tecido fino de seu paletó, pôde sentir a musculatura sólida por baixo da lã italiana. Havia algo reconfortante na solidez física dele, como se ela finalmente tivesse encontrado algo real e inabalável em meio ao caos de sua vida. A caminhada de volta pelo corredor foi completamente diferente da primeira. Desta vez, Helena não estava sozinha, não estava sendo julgada como uma vítima patética. Caminhava ao lado de um dos homens mais poderosos da cidade, e isso mudava tudo. Os sussurros continuavam, mas agora eram tingidos de inveja e especulação, não apenas de piedade cruel. "Não acredito que ela conseguiu fisgar Alexandre Monteiro. Que golpe de sorte ou de genialidade. Ele deve estar tendo um colapso nervoso. Ela sempre foi mais esperta do que parecia. Que reviravolta dramática. Quase parece planejado." Do lado de fora da igreja, o ar da tarde estava carregado com o aroma de jasmim dos jardins circundantes. Helena respirou profundamente, sentindo os pulmões se encherem com algo que não fosse o ar sufocante da igreja. O sol ainda brilhava com a mesma intensidade de algumas horas antes, mas o mundo parecia completamente transformado. Um carro preto e elegante esperava na entrada da igreja. Um Mercedes de linhas clássicas que gritava descrição cara. Um motorista uniformizado abriu a porta traseira com movimentos precisos, como se aquele fosse apenas mais um dia normal na rotina de seu patrão. "Onde vamos?" perguntou Helena quando se acomodaram no interior luxuoso do veículo. O couro macio abraçava seu corpo como uma carícia, e o silêncio dentro do carro era um alívio bem-vindo depois do tumulto da igreja. "Minha casa", respondeu Alexandre, sua voz neutra e factual. "Nossa casa, agora." A ideia de dividir uma casa com aquele homem fez o estômago de Helena dar uma cambalhota nervosa. Ela havia imaginado milhares de vezes como seria sua primeira noite como mulher casada.
mas sempre envolvendo alguém que conhecia, alguém que amava. A realidade atual era tão distante de seus sonhos que parecia acontecer com outra pessoa. O carro deslizou silenciosamente pelas ruas da cidade, passando por bairros cada vez mais elegantes, até chegar a uma área que Helena reconheceu como o distrito mais exclusivo da região. Mansões imponentes se escondiam atrás de muros altos e portões de ferro forjado, cada uma representando gerações de riqueza acumulada. Quando finalmente pararam, Helena se viu diante de uma propriedade que desafiava suas expectativas mais grandiosas. A casa de Alexandre era uma obra-prima arquitetônica que combinava linhas clássicas com toques modernos, cercada por jardins meticulosamente planejados que pareciam ter saído das páginas de uma revista de decoração. "É impressionante", murmurou ela, genuinamente admirada. "É apenas uma casa", respondeu Alexandre, mas Helena detectou uma nota de orgulho cuidadosamente disfarçada em sua voz. O interior da mansão era ainda mais deslumbrante. Mármore italiano brilhava sob lustres de cristal. Obras de arte originais decoravam as paredes, e cada móvel parecia ter sido escolhido com cuidado obsessivo por sua beleza e qualidade. Era um ambiente que respirava riqueza refinada, mas também uma frieza quase museal que fazia Helena se sentir como uma invasora. "Gostaria de se trocar?" perguntou Alexandre, gesticulando vagamente em direção ao vestido de noiva que ela ainda usava. A pergunta a trouxe de volta à realidade com força brutal. Ela não tinha outras roupas ali. Não tinha nada além do que estava vestindo. Um vestido de noiva que agora carregava memórias de humilhação e salvação em partes iguais. "Eu não tenho..." começou ela, sentindo as bochechas corarem. "Já providenciei", disse Alexandre, como se lesse seus pensamentos. "Maria preparou algumas coisas no quarto. No nosso quarto." A menção de um quarto compartilhado fez o coração de Helena acelerar. Claro que eles teriam que dividir um quarto. Eram casados, afinal. Mas a ideia de intimidade física com aquele homem era tão intimidante quanto excitante. Maria revelou-se uma mulher de meia-idade, com cabelos grisalhos presos em um coque impecável e um sorriso gentil que imediatamente tranquilizou Helena. Ela a conduziu por um corredor amplo, decorado com tapetes persas, até um quarto que mais parecia uma suíte de hotel 5 estrelas. "O senhor Alexandre pediu para preparar algumas opções", disse Maria com sotaque carregado que Helena não conseguiu identificar. "Espero que encontre algo adequado, senhora." "Senhora." O título ecoou estranhamente em seus ouvidos. Algumas horas antes, ela era Helena, a jovem abandonada no altar. Agora era a senhora Monteiro, esposa de um dos homens mais poderosos da cidade. As roupas dispostas sobre a cama king size eram de um gosto impecável. Vestidos casuais, mas elegantes, lingerie delicada em tons neutros, sapatos de marcas que ela só conhecia pelas vitrines das lojas mais caras. Tudo na medida perfeita, como se Alexandre, de alguma forma, soubesse exatamente suas medidas. Helena escolheu um vestido azul marinho em seda pura, simples, mas sofisticado. Quando se olhou no espelho do banheiro de mármore, quase não se reconheceu. O vestido caía perfeitamente sobre suas curvas, e mesmo com a maquiagem borrada pelas lágrimas, ela parecia diferente. Mais madura, talvez. Ou talvez apenas mais cansada. Quando desceu para o andar principal, encontrou Alexandre na biblioteca, um ambiente impressionante com estantes que iam do chão ao teto repletas de livros em várias línguas. Ele havia trocado o terno formal por roupas mais casuais, calça social escura e uma camisa branca com as mangas arregaçadas, revelando antebraços musculosos cobertos por pelos escuros. "Melhor?" perguntou ele, erguendo os olhos do livro que estava folheando. "Muito melhor", respondeu Helena, surpreendida pela sinceridade em sua própria voz. Um silêncio desconfortável se instalou entre eles.
Havia tantas perguntas que precisavam ser feitas, tantas questões práticas que precisavam ser resolvidas, mas nenhum dos dois parecia saber por onde começar. Por que fez isso? A pergunta saiu dos lábios de Helena antes que ela pudesse se conter. Alexandre fechou o livro lentamente e a olhou com aqueles olhos cinzentos que pareciam ver através da alma. Você realmente quer saber? Perguntou ele. Preciso saber. Ele se levantou e caminhou até a janela que dava para os jardins. Por um momento ficou ali parado, as mãos nos bolsos, olhando para algo que ela não conseguia ver. Há 10 anos, disse ele finalmente, eu estava no lugar daquele homem que a abandonou. Helena sentiu o sangue gelar. Você abandonou alguém no altar? Não, respondeu Alexandre, se virando para encará-la. Eu fui o abandonado. A revelação a atingiu como um raio. De repente, o gesto impulsivo dele fazia sentido. A frieza lendária, a recusa em se relacionar, a reputação de homem que não acreditava no amor, tudo tinha uma origem. Isabela, continuou ele, a voz carregada de uma dor antiga. Íamos nos casar na Catedral de São Paulo. 300 convidados, a elite de São Paulo inteira. Ela fugiu na noite anterior com meu melhor amigo. Helena sentiu lágrimas picar em seus olhos. Não por ela desta vez, mas por ele. Por aquele homem poderoso que havia sido destroçado da mesma forma que ela. Foi por isso que me ajudou? Por pena? Alexandre atravessou o cômodo até ficar diante dela, tão próximo que ela podia sentir o calor de seu corpo. Não foi pena, disse ele, erguendo a mão para tocar suavemente sua bochecha. Foi reconhecimento. Eu vi em seus olhos a mesma dor que carrego há 10 anos. E pensei, talvez juntos possamos carregá-la melhor. Na noite de núpcias, sussurrou Helena, eu preciso que saiba. Eu ainda sou pura, completou Alexandre suavemente. Eu sei. E isso não muda nada entre nós. Em vez de zombar ou demonstrar desprezo como ela temera, Alexandre mostrou algo que ela não esperava ver naqueles olhos de aço, respeito profundo e genuíno. Ele poderia me usar, pensou Helena, mas me protegeu. Naquele momento algo mudou entre eles. Não era amor, ainda era muito cedo para isso, mas era o começo de algo real, algo construído sobre uma base de dor compartilhada e compreensão mútua. A noite estava apenas começando. A luz dourada do entardecer filtrava através das cortinas de seda da biblioteca, criando padrões dançantes sobre os tapetes persas que cobriam o chão de madeira encerada. Helena permanecia imóvel diante de Alexandre, processando a revelação que ele acabara de compartilhar. O ar entre eles parecia carregado de uma eletricidade estranha, como se duas tempestades se reconhecessem mutuamente. Isabela, repetiu Helena em voz baixa, testando o nome na língua como se fosse uma palavra em idioma estrangeiro. Ela deve ter sido muito importante para você. Alexandre se afastou da janela, seus passos abafados pelo tapete enquanto caminhava em direção ao bar de cristal posicionado estrategicamente em um canto da biblioteca. Suas mãos se moviam com precisão automática enquanto preparava 2 doses de uísque escocês, o líquido âmbar brilhando como mel líquido na luz suave. Importante o suficiente para eu acreditar que poderia amar novamente, disse ele, estendendo um dos copos para Helena. Importante o suficiente para me fazer esquecer todas as lições que havia aprendido sobre confiar em pessoas. Helena aceitou o copo, sentindo o cristal gelado contra seus dedos. O aroma do uísque era intenso e masculino, lembrando-a de seu pai e dos domingos que passavam juntos quando era criança. Ela tomou um gole pequeno, sentindo o líquido queimar suavemente sua garganta e aquecer seu estômago. O que aconteceu depois? Perguntou ela, genuinamente curiosa. Depois que ela fugiu.
Os olhos cinzentos de Alexandre se tornaram distantes, como se ele estivesse olhando através do tempo para uma versão mais jovem e mais vulnerável de si mesmo. Fiquei 3 dias trancado no quarto do hotel, bebendo e tentando entender onde havia errado, disse ele, com uma amargura que ainda ecoava após uma década. Quando finalmente saí, descobri que toda a cidade estava comentando. Alexandre Monteiro, o herdeiro dos negócios da família, abandonado como um tolo apaixonado. Helena podia imaginar perfeitamente a cena. Conhecia bem demais a crueldade da elite social, a forma como transformavam tragédias pessoais em entretenimento de salão. A diferença era que Alexandre tinha recursos para se proteger das línguas maliciosas, enquanto ela estava completamente exposta. Foi então que decidi que nunca mais seria vulnerável dessa forma, continuou ele, tomando um gole generoso do próprio copo. Construí muros ao meu redor, foquei nos negócios, expandindo o império que meu pai havia começado. Tornei-me conhecido pela frieza, pela racionalidade. Nunca mais permiti que emoções ditassem minhas decisões. Até hoje, observou Helena suavemente. Alexandre a olhou com uma intensidade que fez seu pulso acelerar. Até hoje, concordou ele. O que fiz na igreja foi completamente contra tudo que me ensinei nos últimos 10 anos. Foi impulsivo, emocional, irracional. Se arrependeu? A pergunta pairou no ar entre eles como uma borboleta delicada, frágil e significativa. Alexandre estudou o rosto de Helena por um longo momento, como se estivesse memorizando cada detalhe. A curva suave de suas bochechas, o formato de seus lábios, a vulnerabilidade que ainda brilhava em seus olhos escuros. Não, disse ele finalmente, a palavra saindo com uma convicção que surpreendeu até mesmo a ele. Não me arrependo. Na verdade, foi a primeira decisão realmente honesta que tomei em uma década. Helena sentiu algo se mexer em seu peito, uma emoção quente e reconfortante que ela não conseguia nomear. Não era amor, ainda não, mas era o começo de algo precioso. Era confiança nascendo de uma compreensão mútua da dor. Então, qual é o nosso acordo? Perguntou ela, forçando-se a ser prática apesar das emoções turbulentas. Como isso vai funcionar entre nós? Alexandre colocou seu copo sobre a mesa de centro e se aproximou dela novamente. Desta vez, porém, sua proximidade não a intimidava. Havia algo diferente em sua postura, menos predatória, mais protetora. Honestidade, disse ele simplesmente. Entre nós, sempre honestidade. Não fingimentos, não jogos, não mentiras polidas. Se isso vai funcionar, precisa ser baseado na verdade. E fisicamente? A pergunta saiu mais direta do que Helena pretendia, fazendo suas bochechas corarem intensamente. Um sorriso quase imperceptível tocou os cantos da boca de Alexandre. A primeira expressão genuinamente calorosa que ela via nele. Fisicamente, disse ele, seguiremos seu ritmo. Não há pressa, não há expectativas. Somos casados aos olhos da lei e da sociedade, mas entre essas paredes somos 2 pessoas tentando descobrir o que significa isso. Helena sentiu uma onda de alívio tão intensa que quase a fez cambalear. Ela havia passado toda a tarde temendo que sua noite de núpcias envolvesse intimidades forçadas com um homem que era essencialmente um estranho. A promessa de que ele respeitaria seus limites era mais valiosa que todas as joias do mundo. Obrigada, sussurrou ela, e as palavras carregavam o peso de uma gratidão profunda. Não precisa me agradecer por tratá-la com o respeito que merece, respondeu Alexandre. Isso deveria ser o mínimo esperado de qualquer homem. Eles permaneceram em silêncio por alguns momentos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Lá fora, os jardins estavam sendo banhados pelos últimos raios dourados do sol poente, criando um cenário quase mágico que contrastava com a conversa intensa que acabavam de ter. Tenho uma confissão a fazer, disse Helena finalmente, reunindo coragem.
Quando você se levantou na igreja hoje, por um momento, pensei que fosse apenas outro espectador se aproximando para ter uma visão melhor da minha humilhação. Alexandre inclinou a cabeça, curioso. O que mudou sua mente? Seus olhos, respondeu ela sem hesitação. Não havia crueldade neles. Não havia diversão mórbida ou satisfação com meu sofrimento. Havia algo que eu não conseguia identificar na época, mas agora entendo. Era reconhecimento. Reconhecimento, repetiu Alexandre, saboreando a palavra. É uma forma interessante de descrever. Você me viu, continuou Helena, sua voz ganhando força conforme as palavras fluíam. Realmente me viu. Não a noiva abandonada, não a vítima patética, mas a pessoa por trás da situação. E isso significou tudo. Alexandre se aproximou mais, estendendo a mão para tocar suavemente o rosto dela. O toque era gentil, quase reverente, completamente diferente de qualquer contato físico que ela havia imaginado de um homem com sua reputação. Eu fui salva por orgulho, murmurou Helena, fechando os olhos e se permitindo desfrutar da carícia. Mas encontrei proteção no improvável. Ah, talvez, disse Alexandre, sua voz profunda reverberando em seu peito, não tenhamos sido salvos. Talvez tenhamos apenas encontrado alguém disposto a carregar o fardo junto conosco. A observação a fez abrir os olhos e olhar diretamente para ele. Havia uma profundidade naqueles olhos cinzentos que ela estava apenas começando a explorar, camadas de complexidade que prometiam anos de descobertas. Você acredita em destino? Perguntou ela impulsivamente. Eu acredito em escolhas, respondeu Alexandre após uma pausa pensativa. E hoje ambos fizemos uma escolha que mudou tudo. Talvez o destino seja apenas a soma de todas as escolhas corajosas que fazemos. Helena se afastou ligeiramente, andando em direção às estantes repletas de livros. Seus dedos traçaram as lombadas de couro dos volumes clássicos, sentindo a textura rica sob suas digitais. Que tipo de mulher você imagina que eu seja? Perguntou ela sem se virar. A pergunta pegou Alexandre desprevenido. Ele a observou por um momento, a forma como ela se movia com graça natural, apesar de toda a atenção do dia, a curiosidade genuína com que examinava seu ambiente, a força que ela havia demonstrado ao aceitar uma situação impossível. Corajosa, disse ele finalmente, mais corajosa do que imagina, inteligente, observadora, resiliente, uma mulher que merece ser escolhida, não apenas tolerada ou aceita como segunda opção. As palavras a atingiram como uma carícia quente. Durante anos, ela havia se definido em relação ao homem que a abandonara, sua namorada, sua noiva, eventualmente sua ex. Ouvir-se descrita em termos que nada tinham a ver com sua relação anterior era libertador. E que tipo de homem você é realmente? Rebateu ela, se virando para encará-lo. Alexandre considerou a pergunta cuidadosamente. Era raro alguém perguntar quem ele realmente era, em oposição ao que tinha ou ao que representava. Um homem tentando descobrir se ainda é capaz de confiar, admitiu ele. Alguém que construiu tanto muros ao redor do próprio coração que às vezes esquece como é sentir algo real. Um homem que acaba de apostar tudo em um impulso e está descobrindo que talvez tenha tomado a melhor decisão de sua vida. A honestidade brutal de sua resposta deixou Helena sem palavras por um momento. Era raro encontrar alguém disposto a ser tão vulnerável, especialmente um homem acostumado ao poder e controle. Eu acredito que o destino tem seus próprios planos, disse ela suavemente, ecoando as palavras que ele havia falado earlier. E talvez o plano fosse nos colocar juntos justamente quando mais precisávamos um do outro. Enquanto a noite se instalava lentamente sobre a mansão, Helena e Alexandre permaneceram na biblioteca, duas almas feridas, descobrindo que talvez houvesse cura na compreensão mútua.
O acordo entre eles não era baseado em paixão ou romance tradicional, mas em algo mais profundo e duradouro: respeito, honestidade e a promessa de que nenhum deles teria que enfrentar suas demons sozinho novamente. 3 semanas haviam se passado desde o casamento improvisado, e Helena ainda acordava todas as manhãs com um momento de desorientação absoluta. O quarto luxuoso, com suas cortinas de veludo bordô e mobília de mogno, era tão diferente de seu antigo apartamento pequeno, que às vezes ela se sentia como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. O aroma de café colombiano que subia da cozinha misturava-se com o perfume masculino de Alexandre, que ainda impregnava os travesseiros ao lado dos dela. Eles haviam estabelecido uma rotina estranhamente confortável. Alexandre acordava antes do amanhecer para seus exercícios na academia privativa da mansão. Depois, tomava banho e descia para o café da manhã exatamente às 7 horas. Helena, por sua vez, havia desenvolvido o hábito de acordar alguns minutos antes dele retornar para que pudessem compartilhar a primeira refeição do dia juntos. Um ritual que nenhum dos dois havia sugerido explicitamente, mas que ambos pareciam valorizar. Naquela manhã de quinta-feira, enquanto folheava uma revista de arquitetura na mesa de jantar de mármore, Helena ouviu o som familiar dos passos de Alexandre descendo a escadaria principal. Ele apareceu na entrada da sala de jantar, impecavelmente vestido, em um terno cinza carvão que realçava a cor de seus olhos, gravata azul marinho perfeitamente alinhada, cabelos ainda úmidos do banho. "Bom dia", disse ele, sua voz ainda carregando o tom ligeiramente rouco da manhã. "Bom dia", respondeu Helena, erguendo os olhos da revista. Mesmo depois de 3 semanas, ela ainda sentia uma pequena aceleração no pulso sempre que o via pela primeira vez no dia. Alexandre se serviu de café na cafeteira de prata e se sentou em sua cadeira habitual, do lado oposto da mesa. Entre eles, Maria havia disposto uma seleção de pães franceses frescos, geleia caseira de morango, ovos Benedict e frutas cortadas em formatos artísticos. "Algum plano especial para hoje?", perguntou ele, cortando uma fatia de abacaxi com precisão cirúrgica. Helena havia notado que Alexandre sempre fazia essa pergunta, como se genuinamente se importasse com como ela passaria as horas. Era um gesto pequeno, mas que significava muito para alguém que havia passado anos sendo tratada como um acessório na vida de outra pessoa. "Pensei em explorar a biblioteca mais a fundo", respondeu ela, tomando um gole de seu chá de jasmim. "Você tem uma coleção impressionante de literatura russa." Um sorriso quase imperceptível tocou os lábios de Alexandre. "Dostoiévski é meu favorito. Crime e Castigo está em uma primeira edição na 3ª prateleira." "Sério?" Helena não conseguiu esconder o entusiasmo na voz. "Eu adoraria ver. Quando voltar hoje à noite, posso mostrar alguns dos exemplares mais raros", ofereceu Alexandre. E havia algo em sua voz que sugeria que ele realmente esperava ansiosamente por esse momento. Era nesses pequenos instantes que Helena percebia o quanto eles haviam progredido. No início, suas conversas eram cuidadosamente polidas, cheias de cortesias formais e pausas desconfortáveis. Agora, havia uma facilidade crescente entre eles, um ritmo natural que se desenvolvia sem esforço consciente. O telefone de Alexandre tocou, interrompendo o momento. Ele verificou a tela e sua expressão se tornou ligeiramente tensa. "Preciso atender", disse ele, já se levantando. "É sobre a aquisição da empresa de logística." Helena acenou compreensivamente, já acostumada com as demandas constantes dos negócios dele. Mas quando Alexandre saiu da sala, ela não conseguiu deixar de notar a mudança sutil em sua postura. Os ombros ligeiramente mais rígidos, a mandíbula levemente contraída. Havia algo nessa ligação que o incomodava. Curiosa,
Ela se aproximou discretamente da porta entreaberta do escritório de Alexandre. Não pretendia espionar, mas sua voz carregava uma tensão que a deixou preocupada. "Não, Isabela", dizia Alexandre, o tom frio e cortante. "Já disse que não tenho interesse em reuniões pessoais." O nome atingiu Helena como um raio. Isabela, a mulher que havia quebrado Alexandre 10 anos antes. Ela estava de volta, tentando fazer contato. "O que você quer não importa mais", continuou Alexandre. "Você fez sua escolha há uma década. Agora eu fiz a minha." Helena se afastou rapidamente da porta, o coração batendo acelerado. Não queria ser pega escutando, mas mais importante, não tinha certeza se estava preparada para ouvir os detalhes daquela conversa. Voltou para a mesa de jantar, tentando parecer casual, mas sua mente fervilhava com perguntas. Por que Isabela estava ligando agora? O que ela queria? E mais importante, como Alexandre realmente se sentia em relação ao retorno da mulher que havia destroçado sua capacidade de amar. Quando Alexandre retornou alguns minutos depois, seu rosto havia recuperado a máscara de controle habitual, mas Helena podia ver a tensão em torno de seus olhos. "Problemas nos negócios?" perguntou ela cuidadosamente. "Nada que não possa resolver", respondeu ele, mas havia uma rigidez em sua voz que não enganava Helena. Eles terminaram o café da manhã em um silêncio que não era exatamente desconfortável, mas definitivamente carregado. Helena se debatia internamente sobre se deveria mencionar o que havia ouvido, mas decidiu esperar. Se Alexandre quisesse compartilhar, ele o faria em seu próprio tempo. Depois que Alexandre partiu para o escritório, Helena se dirigiu à biblioteca conforme havia planejado. Mas em vez de se perder entre os livros russos, ela se viu andando inquieta entre as estantes, sua mente voltando constantemente para a ligação que havia parcialmente escutado. O som da campainha a tirou de seus devaneios. Maria apareceu na porta da biblioteca com uma expressão ligeiramente confusa. "Senhora Helena", disse ela, "há uma mulher na porta pedindo para falar com a senhora. Diz que é urgente." Helena franziu o senho. Não esperava visitas, e pouquíssimas pessoas sabiam onde ela estava morando agora. "Como ela se chama?" "Isabela Mendes", respondeu Maria. O mundo de Helena parou. Isabela estava ali, em sua porta, pedindo para falar com ela. A mulher que havia quebrado o coração de Alexandre, que o havia transformado no homem fechado e desconfiado que ela conhecera, estava a poucos metros de distância. "Diga que ela pode entrar", disse Helena, surpreendendo-se com sua própria decisão. Alguns minutos depois, Isabela apareceu na porta da biblioteca, e Helena imediatamente entendeu por que Alexandre havia se apaixonado por ela. Era uma mulher deslumbrante, com cabelos loiros perfeitamente ondulados, pele dourada e olhos azuis que brilhavam como safiras. Usava um vestido branco imaculado que realçava sua figura elegante, e cada movimento parecia coreografado para máximo impacto. "Você deve ser Helena", disse Isabela, sua voz melodiosa carregando um sotaque ligeiramente arrastado. "A nova esposa de Alexandre." "E você deve ser Isabela", respondeu Helena, forçando-se a manter a voz calma. "A ex-noiva." Um sorriso frio tocou os lábios perfeitos de Isabela. "Ex-noiva é uma forma interessante de colocar. Prefiro pensar em mim como o amor da vida dele." Helena sentiu uma pontada de algo que reconheceu como ciúmes, mas se forçou a permanecer composta. "O que posso fazer por você, Isabela?" "Posso me sentar?" perguntou Isabela, já se dirigindo para uma das poltronas de couro sem esperar resposta. "Temos muito o que conversar." Helena se acomodou na poltrona oposta, mantendo uma distância segura. Havia algo na presença de Isabela que a deixava desconfortável. Uma energia predatória, mal disfarçada por gestos elegantes. "Imagino que Alexandre tenha contado a versão dele da nossa história",
começou Isabela, cruzando as pernas com um movimento estudado. Ele mencionou que vocês eram noivos e que você partiu, disse Helena cuidadosamente. Isabela riu, um som cristalino que de alguma forma conseguia ser belo e desagradável ao mesmo tempo. Que homem adorável, sempre protegendo os sentimentos dos outros, mesmo quando isso significa omitir detalhes importantes. E que detalhes? Perguntou Helena, embora uma parte dela não quisesse saber. Como o fato de que eu não fugi com seu melhor amigo por capricho, disse Isabela, seus olhos azuis se fixando intensamente nos de Helena. Descobri 3 dias antes do casamento que Alexandre havia mantido um caso com minha irmã mais nova durante todo o nosso noivado. O mundo de Helena cambaleou. Essa versão da história era completamente diferente do que Alexandre havia contado. Quem estava mentindo? E por quê? Isso é impossível, disse Helena, mas sua voz soou menos convincente que esperava. É mesmo? Isabela inclinou a cabeça, como um felino estudando sua presa. Você realmente conhece o homem com quem se casou, querida? Sabe dos negócios obscuros, das empresas fantasma, dos métodos questionáveis que ele usa para conseguir o que quer? Cada palavra era como uma gota de veneno, plantando sementes de dúvida na mente de Helena. Ela queria descartar tudo como mentiras de uma ex-amante ressentida, mas havia algo na confiança de Isabela que a fazia hesitar. Por que está me contando isso? Perguntou Helena finalmente. Porque você merece saber a verdade, respondeu Isabela, se inclinando para a frente. E porque Alexandre está tentando usar você para me fazer ciúmes. Este casamento repentino, logo depois de eu voltar à cidade. Você não acha que é uma coincidência estranha? Helena sentiu como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Seria possível que todo o cuidado que Alexandre havia demonstrado, toda a compreensão e proteção, fossem apenas parte de um jogo elaborado de vingança? Na dor que nos destruiu, murmurou Helena para si mesma, encontramos o elo que nos uniu. Ou pelo menos era isso que ela havia pensado. Agora, diante das revelações de Isabela, Helena se viu questionando tudo o que havia construído com Alexandre nas últimas semanas. A dúvida era como um ácido, corroendo sua confiança recém-desenvolvida e deixando apenas incerteza em seu lugar. As duas mulheres se entreolharam em silêncio, cada uma medindo a outra, enquanto segredos do passado e mentiras do presente dançavam no ar entre elas como fantasmas insistentes. O ar na biblioteca parecia ter ficado mais denso depois das revelações de Isabela. Helena sentia como se cada respiração fosse um esforço consciente. Seus pulmões lutando contra o peso das dúvidas que começavam a se formar em sua mente. As palavras da loira elegante ecoavam em seu cérebro como sinos fúnebres, cada sílaba plantando sementes venenosas de desconfiança. Vou deixá-la processar tudo isso, disse Isabela, se levantando com a graça felina que caracterizava cada um de seus movimentos. Mas Helena, não se iluda pensando que conhece realmente o homem com quem se casou. Alexandre Monteiro é um mestre em manipulação. Sempre foi. Depois que Isabela partiu, deixando atrás de si apenas o aroma enjoativo de seu perfume caro, Helena ficou sozinha na biblioteca por horas. Seus olhos percorriam as estantes repletas de livros sem realmente vê-las, sua mente um turbilhão de questionamentos e medos. Será que tudo tinha sido uma mentira elaborada? O cuidado, a proteção, os momentos íntimos de vulnerabilidade compartilhada? Quando Alexandre retornou naquela noite, Helena estava na sala de estar, fingindo ler uma revista de arquitetura, enquanto seus pensamentos corriam em círculos viciosos. Ela ouviu o som familiar de seus passos no mármore do hall de entrada, depois o tilintar de suas chaves sendo colocadas no aparador de cristal. Helena?
chamou ele, sua voz carregando a fadiga de um dia longo no escritório. Estou aqui, respondeu ela, forçando naturalidade em sua voz. Alexandre apareceu na porta da sala, afrouxando a gravata enquanto seus olhos procuravam os dela. Havia algo diferente em sua postura, uma tensão que ela não conseguia decifrar. Como foi seu dia? Perguntou ele, se aproximando para beijar suavemente sua testa. Um gesto que havia se tornado rotina entre eles. Helena se afastou ligeiramente. Um movimento quase imperceptível que não passou despercebido pelos olhos atentos de Alexandre. Ela viu a confusão se formar em seu rosto, seguida por uma centelha de algo que poderia ser Hurt. Interessante, disse ela cuidadosamente. Tive uma visita inesperada. Alexandre se enrijeceu instantaneamente. Que tipo de visita? Helena estudou seu rosto, procurando por sinais de culpa ou nervosismo. Isabela esteve aqui. O nome caiu entre eles como uma bomba. Alexandre fechou os olhos por um momento, suas mãos se fechando em punhos ao lado do corpo. Quando os abriu novamente, havia uma fúria fria em seus olhos cinzentos que Helena nunca havia visto antes. O que ela queria? Perguntou ele, sua voz perigosamente controlada. Conversar, respondeu Helena, se levantando da poltrona. Sobre você, sobre vocês dois, sobre certas discrepâncias na história que você me contou. Alexandre passou as mãos pelo cabelo, uma ação que desalinhava seus fios, perfeitamente penteados, e o fazia parecer mais jovem, mais vulnerável. Helena, qualquer coisa que ela tenha dito é mentira, interrompeu Helena. E isso é o que você vai me dizer? Que tudo foi mentira? Não sei o que ela disse especificamente, mas conheço Isabela há tempo suficiente para saber que ela é capaz de distorcer qualquer verdade para servir a seus propósitos, respondeu Alexandre, se aproximando dela. Helena recuou, mantendo distância entre eles. O gesto fez Alexandre parar abruptamente, como se tivesse batido em uma parede invisível. Ela me disse que você teve um caso com a irmã dela durante todo o noivado, disse Helena, forçando-se a manter contato visual, que ela descobriu 3 dias antes do casamento e foi por isso que partiu. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que Helena podia ouvir o tic-tac do relógio antigo no hall de entrada. Alexandre a olhava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Havia choque, dor e algo mais profundo que a assustava. É verdade? Perguntou ela quando não conseguiu mais suportar o silêncio. Alexandre se aproximou do bar e se serviu de uma dose generosa de uísque, bebendo metade do líquido âmbar de uma só vez. Seus movimentos eram controlados, mas Helena podia ver a tensão em cada linha de seu corpo. Sim, disse ele finalmente, a palavra caindo como uma pedra em água parada. É verdade. Helena sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago. Mesmo suspeitando, mesmo se preparando para essa possibilidade, ouvir a confirmação dos próprios lábios de Alexandre foi devastador. Por que mentiu para mim? Perguntou ela, sua voz mal passando de um sussurro. Alexandre se virou para encará-la, e Helena viu que seus olhos estavam brilhando com uma emoção crua e intensa. Porque tenho 22 anos na época, Helena. Era um idiota jovem e arrogante que achava que poderia ter tudo sem consequências. E por quê? Porque não é assim que quero que você me veja. Como eu deveria vê-lo, então? Perguntou ela, cruzando os braços sobre o peito. Como o herói que me salvou? Como o homem nobre que me ofereceu proteção? Não, disse Alexandre, colocando o copo sobre a mesa com força suficiente para fazer o cristal repicar. Quero que me veja como sou agora, como o homem que aprendi a ser depois de pagar o preço pelos meus erros. Helena sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. E o que mais você está escondendo de mim? Que outros detalhes você decidiu omitir?
A pergunta pareceu atingi-lo fisicamente. Alexandre se aproximou dela, parando apenas quando estava próximo o suficiente para que ela pudesse ver os reflexos dourados em seus olhos cinzentos. "Você quer saber tudo?" perguntou ele, sua voz carregada de uma intensidade que a fez recuar ligeiramente. "Quer conhecer todos os meus pecados, todos os meus erros, todas as formas pelas quais falhei em ser o homem que deveria ser?" "Sim", respondeu Helena sem hesitação. "Quero a verdade completa." Alexandre respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Isabela não era a única. Durante os 2 anos do nosso noivado, tive casos com pelo menos 5 mulheres diferentes. Não porque não a amasse, mas porque era jovem, rico e achava que tinha direito a tudo o que quisesse. Cada palavra era como uma lâmina cortando Helena. Ela havia começado a admirar o homem que pensava conhecer, havia começado a confiar nele, talvez até mesmo a amá-lo. Descobrir que sua natureza era tão diferente do que havia imaginado era como ter o chão removido de sob seus pés. "Continue", disse ela, sua voz surpreendentemente firme. "A irmã de Isabela, Camila, tinha 18 anos, continuou Alexandre, cada palavra parecendo causar-lhe dor física. Era inocente, apaixonada, e eu a seduzi sabendo exatamente o que estava fazendo. Usei seus sentimentos por mim para conseguir o que queria, sem me importar com as consequências para ela." Helena fechou os olhos, tentando processar a magnitude da crueldade que Alexandre estava descrevendo. O que aconteceu com ela? Quando Isabela descobriu, não foi apenas comigo que ela rompeu. Camila foi expulsa de casa, deserdada pela família. A última notícia que tive é que ela havia se mudado para o interior, trabalhando como professora primária em uma cidade pequena. "Meu Deus", murmurou Helena, "você destruiu a vida de 2 mulheres." "Sim", disse Alexandre, sua voz não passando de um sussurro rouco. "E vivi com essa culpa todos os dias pelos últimos 10 anos. É por isso que me fechei, por isso que construí muros ao meu redor, porque sabia que não merecia o amor de ninguém." Helena abriu os olhos e olhou para o homem à sua frente. Havia algo devastadoramente honesto na forma como ele estava se expondo, revelando não apenas seus erros, mas a dor profunda que eles haviam causado nele mesmo. "E eu?", perguntou ela. "Onde eu me encaixo nessa história? Sou apenas mais uma forma de você tentar se redimir, uma boa ação para equilibrar a balança?" Alexandre atravessou a distância entre eles em 2 passadas longas, suas mãos se erguendo para segurar o rosto de Helena entre suas palmas. Ela podia sentir o tremor em seus dedos, ver a vulnerabilidade crua em seus olhos. "Não", disse ele com uma intensidade que a fez parar de respirar. "Você é a primeira pessoa em 10 anos que me fez acreditar que talvez eu possa ser melhor do que meus piores momentos. Você é a primeira pessoa que olhou para mim e viu algo além do monstro que eu sabia que era." "Mas como posso confiar em você agora?", perguntou Helena, lágrimas finalmente transbordando. "Como posso ter certeza de que não sou apenas outro dos seus jogos?" Alexandre a puxou contra seu peito, seus braços se fechando ao redor dela com uma urgência quase desesperada. Helena podia sentir os batimentos acelerados de seu coração contra sua bochecha, o aroma familiar de seu perfume misturado com o suor do dia longo. "Porque pela primeira vez na minha vida", sussurrou ele em seu ouvido, "tenho mais medo de perdê-la do que de qualquer coisa que já enfrentei, porque você me faz querer ser o homem que você merece, mesmo sabendo que talvez nunca consegue." Helena se afastou ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Havia verdade ali, uma honestidade brutal que cortava mais fundo que qualquer mentira doce. "Não era mais um contrato", murmurou ela, ecoando pensamentos que mal conseguia formar. Era amor verdadeiro. Mas agora, com todas essas revelações pesando entre eles,
Ela não tinha certeza de mais nada. O amor poderia sobreviver a tanta desilusão. A confiança poderia ser reconstruída sobre os escombros de tantas mentiras. Lá fora, o vento começou a soprar mais forte, fazendo as árvores do jardim balançarem como dançarinos sombrios contra o céu estrelado. E dentro da mansão, dois corações feridos lutavam para encontrar um caminho através da tempestade que ameaçava destruir tudo que haviam começado a construir juntos. 6 meses haviam se passado desde aquela noite tempestuosa de revelações e confissões dolorosas. O inverno havia dado lugar a uma primavera exuberante que transformava os jardins da mansão Monteiro em um espetáculo de cores e aromas. Rosas desabrochavam em tons vibrantes de vermelho e rosa, jasmins perfumavam o ar com sua fragrância intoxicante, e o som suave da fonte de mármore no pátio central criava uma sinfonia tranquila que embalava os dias de Helena. Ela estava no ateliê que Alexandre havia mandado construir especialmente para ela no 3º andar da casa. Um espaço banhado por luz natural que entrava através de janelas panorâmicas, equipado com tudo que uma artista poderia sonhar. Cavaletes de madeira nobre, telas em branco esperando por inspiração, tubos de tinta organizados por tonalidades como um arco-íris ordenado. Helena descobrira sua paixão pela pintura durante os meses de reconstrução do casamento. E Alexandre havia apoiado esse novo interesse com o mesmo cuidado meticuloso que dedicava a todos os aspectos de sua vida juntos. As mãos de Helena se moviam com confiança sobre a tela, criando paisagens que capturavam não apenas a beleza física do mundo ao seu redor, mas as emoções complexas que havia aprendido a processar através da arte. A pintura atual mostrava o jardim da mansão durante o amanhecer, mas havia algo mais, uma qualidade etérea na luz dourada que sugeria renascimento, esperança renovada. O som de passos familiares na escadaria a fez sorrir sem tirar os olhos da obra. Alexandre sempre subia para buscá-la quando o jantar ficava pronto, um ritual que se havia estabelecido naturalmente entre eles. Mas havia algo diferente no ritmo de seus passos hoje, uma urgência contida que despertou sua curiosidade. Helena, disse ele ao aparecer na porta do ateliê, sua voz carregando uma emoção que ela não conseguia identificar. Ela se virou, segurando ainda o pincel carregado de tinta azul ultramarino. Alexandre estava apoiado no batente, vestindo um suéter de lã cinza que realçava a cor de seus olhos e calças casuais, que o faziam parecer mais jovem que seus 45 anos. Mas era sua expressão que chamava a atenção. Havia algo de vulnerável ali, uma expectativa nervosa que ela raramente via no homem que conhecera pela primeira vez como uma fortaleza de controle. "O que aconteceu?" perguntou ela, colocando o pincel em um copo d'água e se aproximando dele. Alexandre estendeu uma carta em sua direção, o papel fino tremulando ligeiramente em seus dedos. Helena reconheceu imediatamente a caligrafia delicada. Era de Camila, a irmã mais nova de Isabela, a jovem cuja vida havia sido devastada pelos erros de Alexandre uma década antes. Ela escreveu, disse Alexandre, simplesmente. Helena pegou a carta com dedos cuidadosos, como se fosse um artefato frágil que pudesse se desfazer ao toque. Durante os últimos meses, Alexandre havia feito esforços incansáveis para localizar Camila e tentar, de alguma forma, reparar os danos que havia causado. Detetives particulares haviam sido contratados, investigações discretas conduzidas, até que finalmente ele a encontrara em uma pequena cidade do interior, onde ela trabalhava como diretora de uma escola primária. "Posso ler?" perguntou Helena. Alexandre assentiu, embora ela pudesse ver a tensão em sua mandíbula. "Quero que leia. Não deve haver mais segredos entre nós." Helena desdobrou cuidadosamente o papel e começou a ler em voz baixa. "Senhor Alexandre,
Recebi sua carta e demorei muito tempo para decidir se responderia. Durante anos, pensei em você apenas como o homem que destruiu minha juventude e minha família. Quando soube, através de conhecidos mútuos, que havia se casado, admito que senti uma pontada de algo que poderia ser raiva ou talvez tristeza. Não por você, mas pela menina que eu era e que acreditava que alguém como você poderia realmente me amar. Mas o tempo tem uma forma estranha de curar feridas que pareciam impossíveis de sarar. Hoje, aos 28 anos, sou uma mulher completa, realizada em minha carreira e feliz com o homem maravilhoso que escolheu me amar por quem eu sou, não por quem ele gostaria que eu fosse. Dirijo uma escola que atende 300 crianças carentes. Tenho um lar cheio de amor e uma vida que construí com minhas próprias mãos. Não estou contando isso para fazê-lo se sentir melhor sobre o passado. Os erros que você cometeu foram reais, e as consequências que enfrentei também foram. Mas estou contando porque aprendi algo importante nesses anos. Às vezes, as maiores tragédias de nossas vidas nos levam exatamente para onde precisamos estar. Se você não tivesse quebrado meu coração, eu nunca teria deixado São Paulo. Nunca teria descoberto minha vocação para a educação, nunca teria conhecido Miguel, nunca teria encontrado essa versão de mim mesma que amo e respeito. Em um sentido muito estranho e paradoxal, você me fez um favor ao me forçar a descobrir minha própria força. Isso não significa que o perdoo. Perdão é algo muito mais complexo que ainda estou processando. Mas significa que não carrego mais raiva. Significa que posso desejar sinceramente que você tenha encontrado a felicidade que estava procurando de forma tão destrutiva há 10 anos. Ouvi dizer que sua esposa é uma mulher bondosa e talentosa. Espero que você trate o amor dela com o cuidado que não soube demonstrar na juventude. Espero que tenha aprendido que o coração de uma mulher não é um troféu a ser conquistado, mas um presente a ser honrado. Desejo paz para você e sua família. Camila. Helena terminou de ler com lágrimas nos olhos. Quando ergueu o olhar, viu que Alexandre também estava emocionado, seus olhos cinzentos brilhando com uma mistura de alívio, gratidão e algo mais profundo. Ela está bem, sussurrou Helena. Ela conseguiu reconstruir sua vida. Melhor que bem, respondeu Alexandre, sua voz rouca de emoção. Ela floresceu, tornou-se a mulher extraordinária que sempre teve potencial para ser, apesar de mim, não por minha causa. Helena se aproximou dele, suas mãos se erguendo para tocar suavemente seu rosto. A barba, por fazer, arranhava suas palmas, uma textura familiar que ela havia aprendido a amar. E você? Como se sente? Alexandre fechou os olhos, apoiando-se no toque dela. Livre, disse ele após uma longa pausa. Pela primeira vez em 10 anos, sinto como se pudesse respirar completamente. Helena se pôs na ponta dos pés e beijou suavemente seus lábios. Era um beijo diferente dos que haviam compartilhado antes. Não nascido da paixão ou necessidade, mas de algo mais profundo e duradouro. Era um beijo que carregava perdão, compreensão e a promessa de um futuro construído sobre honestidade absoluta. Quando se separaram, Alexandre a puxou contra seu peito, enterrando o rosto em seus cabelos que cheiravam a tinta e jasmim. Eu te amo, sussurrou ele, as palavras vibrando contra sua pele. Não da forma selvagem e possessiva que pensei ser amor aos 22 anos, mas com tudo que sou, tudo que aprendi a ser, tudo que quero me tornar ao seu lado. Helena sentiu seu coração se expandir dentro do peito, uma sensação quente e dourada que se espalhava por todo o seu corpo. Também te amo, respondeu ela, surpreendida pela facilidade com que as palavras fluíam. Amo o homem que você se tornou. Amo a forma como luta todos os dias para ser melhor. Amo como me faz sentir segura e valorizada. E,
escolhida. Eles permaneceram abraçados enquanto o sol poente pintava o céu de tons rosados e dourados através das janelas do ateliê. Lá embaixo, Maria preparava o jantar na cozinha. O jardineiro regava as rosas no jardim e a vida continuava seu curso tranquilo e previsível. 3 dias depois, Alexandre organizou uma festa íntima no jardim da mansão. Apenas alguns amigos próximos e familiares foram convidados. Pessoas que haviam acompanhado sua jornada e testemunhado sua transformação. Helena usava um vestido de seda verde esmeralda que Alexandre havia escolhido pessoalmente, e ele um terno azul marinho que ela havia insistido que comprasse porque realçava seus olhos. Quando chegou a hora dos brindes, Alexandre se levantou, sua taça de champanhe dourada brilhando à luz das velas dispostas entre as rosas. O jardim estava transformado em algo saído de um conto de fadas. Luzes de fada entrelaçadas nos galhos das árvores, mesas decoradas com arranjos de flores silvestres, o aroma de lavanda e alecrim perfumando o ar noturno. Há exatamente 1 ano e 6 meses, começou Alexandre, sua voz clara e firme. Eu estava sentado nesta mesma varanda, sozinho, convencido de que havia perdido minha única chance de felicidade há muito tempo. Achava que o amor verdadeiro era algo que acontecia com outras pessoas, não comigo. Helena sentiu lágrimas picarem seus olhos enquanto o ouvia falar. Ao redor deles, os convidados permaneciam em silêncio respeitoso, todos compreendendo que estavam testemunhando algo especial. Então conheci uma mulher que me mostrou que o amor verdadeiro não é algo que acontece para nós, continuou Alexandre, seus olhos fixos nos de Helena. É algo que construímos juntos, tijolo por tijolo, verdade por verdade, perdão por perdão. Ele se aproximou de Helena e se ajoelhou ao lado de sua cadeira, retirando do bolso uma pequena caixa de veludo azul marinho. Dentro, um anel de diamante de corte vintage brilhava como uma estrela capturada. Helena, disse ele, sua voz tremendo ligeiramente de emoção. Há 8 meses atrás, você aceitou se casar comigo para escapar da humilhação. Hoje, eu gostaria de pedir para você se casar comigo de novo. Desta vez, apenas pelo amor. O jardim explodiu em aplausos e exclamações de alegria quando Helena respondeu sim, através das lágrimas que corriam livremente por seu rosto. Alexandre deslizou o anel em seu dedo, ao lado da aliança simples que ela usava desde aquele dia improvável na igreja, e a beijou com uma ternura que fez todos os presentes suspirarem de pura satisfação romântica. Mais tarde naquela noite, depois que os últimos convidados haviam partido e o jardim estava sendo limpo pelos funcionários, Helena e Alexandre caminhavam de mãos dadas pelos caminhos iluminados pela lua. O ar estava perfumado com o aroma das rosas noturnas que desabrochavam apenas na escuridão, criando uma fragrância misteriosa e embriagante. Do altar da vergonha, murmurou Helena, parando ao lado da fonte, onde peixes dourados nadavam preguiçosamente entre nenúfares brancos. Nasceu o altar do nosso amor. Alexandre a puxou para seus braços, girando-a lentamente sob a luz das estrelas. Sua risada baixa e rica ecoava no ar noturno, um som que ela havia aprendido a amar mais que qualquer música. Quem diria, disse ele, beijando sua testa, suas bochechas, finalmente seus lábios, que a maior humilhação de sua vida se tornaria o primeiro dia da nossa. Helena se afastou ligeiramente para olhá-lo nos olhos. Havia algo naquele olhar que ela havia passado meses aprendendo a reconhecer. Não apenas amor, mas admiração genuína, respeito profundo e a promessa silenciosa de que ela sempre seria sua prioridade. Você sabe o que mais me impressiona? Perguntou ela, traçando a linha de sua mandíbula com a ponta dos dedos. O quê? Que às vezes, disse Helena sorrindo com uma felicidade que irradiava de dentro para fora,
Até da maior humilhação pode nascer o maior amor. Alexandre a segurou mais apertado, como se quisesse absorvê-la em seu próprio corpo, fazer dela uma parte permanente de si mesmo. Sempre, sussurrou ele contra seus lábios, sempre pode nascer o maior amor. E ali, no jardim perfumado sob as estrelas, dois corações feridos que haviam encontrado cura um no outro dançaram lentamente, sabendo que haviam descoberto algo raro e precioso, um amor que não apenas sobrevivera às tempestades, mas havia se tornado mais forte por causa delas. O amor verdadeiro, descobriram, não era a ausência de cicatrizes, mas a capacidade de transformar feridas em sabedoria, dor em compaixão e segundas chances em felicidade eterna.